Olha, eu vou dizer pra vocês. Olha a gente aqui num sábado, 18 horas, tendo que fazer um vídeo sobre a fofoca do momento. E sabe qual é a fofoca do momento? Mani e Davi realmente não estão mais juntos. E a confirmação veio dela mesma. Eu vou te contar essa história toda aqui que você vai entender melhor. Mas tem esse outro vídeo aí no card que ontem à noite eu já te contei. Davi ficou bastante revoltado quando o Luiz Bach lançou a notícia lá na rede social dele. Aí a coisa foi só crescendo. Mas hoje a Mani, ela própria se manifestou. Ela própria foi lá no Instagram dela e ela própria modificou as coisas. Antes a Mani se identificava no Instagram como esposa do Davi, pois agora ela tirou esse status da bio dela no Instagram. Então agora, oficialmente, pelo que a gente pode entender, pelo que a gente pode compreender, ela e Davi não estão mais juntos. Ela resolveu seguir o caminho dela sozinha e Davi agora vai ter que se explicar pra muita gente, né? Porque o negócio tá pegando ruim pra ele agora. Vamos te explicar melhor como é que essas coisas aconteceram. E não tem por onde a gente não começar essa história do que não falar sobre o pronunciamento que a própria Mani colocou nas redes sociais nesse momento. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem, tá? Mani se manifestou desse jeito. Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo, peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos, os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é de que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar, como todos, muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários da internet. Mas as palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade e que, como um passe de mágica, passo a ser como um produto em uma prateleira, onde uma pessoa escolhe em qual prateleira que eu deveria estar. Sou a Mani, mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e a gente sente a verdade, não só nas palavras, mas nos nossos gestos. Gratidão. E aí tem até uma resposta do Gil a toda esse desabafo que ela fez nas redes sociais aí, dizendo que ela é forte e tal. A gente vai te explicar melhor, porque essa confusão mesmo já estava pipocando antes do próprio Davi sair do BBB. E aí quando ele sai do BBB, isso foi ficando cada vez mais forte, isso foi ficando cada vez mais falado pela imprensa, falado aí por vários e vários jornais e várias revistas. Enfim, essa é a fofoca da vez, gente. Não tem como a gente escape disso, não tem como a gente escapar disso aí. Essa fofoca que, de fato, muita gente estava falando ali ontem à noite, e eu falei para vocês que essa situação realmente não é uma das melhores que o Davi pudesse enfrentar. E a situação é que o Davi já teria chamado os advogados para cuidarem do divórcio dele. O Luiz Bach soltou essa bomba ontem à noite. E hoje, pela manhã, o próprio Davi resolveu falar sobre isso mais abertamente. E aí, naquele primeiro momento, tudo pode não ter passado de apenas uma forma de gerar engajamento nas redes sociais, tá? Vou te explicar melhor isso aí, porque foi uma informação que veio lá do jornal Extra. E aí, a Isabelle também, ela resolveu
falar que ela tá decepcionada com uma colega lá do BBB. E aí o Matheus foi recebido com muita festa no Alegrete, igual a Isabelle foi recebida com muita festa lá em Manaus. Então a gente vai te contar tudo o que aconteceu só nesta tarde de sábado, tá? Então vamos lá começar do começo para você compreender melhor essa história. Lá no programa É de Casa, aonde o Davi participou pela manhã de hoje, ele disse que ele continua casado. Ele confirmou ainda que continua junto com ela lá, com toda essa história. Diz aí que durante a preparação do almoço, porque ele fez um almoço lá, o Davi foi ali questionado pela apresentadora se ele continuava casado. E aí ele falou que sim, ele continuava casado e que era para a imprensa parar de ficar dizendo que ele não tá mais com a nega dele. E aí ele vai falando o que vocês estão lendo aí na tela, que as pessoas parecem que estão querendo queimar o filme dele. E aí ele meio que fala que houve um desencontro, ele meio que fala que as coisas foram se desencontrando, porque afinal ela ficou num hotel diferente do dele, que ela acabou passando por outros departamentos da Globo, aonde ele não estava. E isso só foi escalando, tá? Isso não começou agora, já não. Isso só foi piorando, só foi escalando. Aí depois disso tudo que aconteceu lá nos estúdios Globo, inclusive o Davi chamou a Mani de amor. O Davi disse para ela ir lá no programa. O Davi disse para ela aproveitar e ir atrás lá para participar da receita que eles estavam fazendo lá da feijoada. Davi recebeu uma série de presentes hoje de manhã, tá? A Thelminha apareceu lá, a Thelminha entregou um estetoscópio, ele falou sobre tudo que ele viveu dentro da casa, ele falou sobre o que é que ele tem assim de planos para depois, o que é que ele está planejando para a vida dele, como ele pretende fazer a faculdade. Thelminha lhe deu um estetoscópio, uma forma simbólica ali de dizer que ele vai ser um médico, tá? Que ele vai realizar o sonho dele. E hoje de manhã, depois disso tudo, depois disso, ele recebeu um recado da mãe dele. Nesse recado da mãe dele, ela falou que estava tudo bem com ela, que estava esperando por ele chegar em Salvador, porque ela acabou passando mal no dia lá no dia aonde ela teve aquele negócio lá na final. Então ela falou que ela estava esperando mesmo por ele, que ela ia recebê-lo no aeroporto, que ela ia pular em cima dele e tal. E aí a mãe dele falou o seguinte, que ela já tinha preparado tudo, que ela já tinha deixado tudo pronto aí para receber o Davi e a Mani. Ela falou que os dois iam ali ter muita, mas muita privacidade, que ela já tinha armado tudo, que ela já tinha ali feito todo um clima para que os dois ficassem sozinhos e que agora a Mani ia ter que domar o calabreso, tá? Então o Davi foi lá, reforçou ainda que ele continuava casado com a Mani. Inclusive a apresentadora perguntou para ele o seguinte, foi a Rita. Ela perguntou se ele continuava casado. E aí o Davi respondeu, continuo casado, parem de ficar falando que eu não continuo com a minha nega. É minha nega, é a minha nega. Venha cozinhar, minha filha, venha aqui pegar o seu calabreso. Aí a apresentadora lá fala que o Brasil inteiro está atrás desse homem. E aí ele responde para ela que estão querendo que ele fique solteiro. E aí a apresentadora fala que vem as invejosas e as talaricas, um homem gato desses, baiano, milionário. Se ele segurou a onda com 100 dias com um monte de mulher bonita dentro da casa, não vai ser agora que ele não vai segurar essa onda.
E aí a coisa foi só piorando depois desse programa até esse momento que eu tô falando com vocês aqui. Outras coisas foram acontecendo também ao longo disso tudo, tá? Ele fez lá uma feijoada, cozinhou, acabou comendo, mas coisas que nós descobrimos aqui fora é o seguinte: a Globo segue tratando a Mani como mulher do Davi e, inclusive, ela vai aparecer assim no documentário sobre ele, ou pelo menos até onde eles estiveram juntos. Só que alguns colunistas ainda colocaram que o Davi, sim, já tinha terminado com ela. Lá na reportagem do Notícias da TV, que vocês estão lendo aí na tela, eles dizem o seguinte: que apesar de tudo que está acontecendo, o Davi pode até ter se passado a referir a Mani como sua namorada, mas a Globo decidiu tratar a comerciante como esposa do campeão do reality. Ela já gravou o seu depoimento para o documentário que está sendo produzido sobre o motorista de aplicativo. E o status dela durante toda a entrevista foi de mulher do novo milionário. Isso aconteceu mesmo durante essa gravação, tá? Isso aconteceu, e se eu não me engano, essa gravação já estava rolando desde terça-feira. E aí, a própria reportagem que tá lá no Notícias da TV, eu só destaquei uns trechinhos aqui para vocês perceberem melhor, continua afirmando que os dois estão juntos ainda. O projeto que a Globo tá fazendo com relação a Mani não vai fazer nada que prejudique o Davi, muito menos a Mani, e que eles apenas estão se referindo a ela da mesma maneira que o próprio Davi se referiu a ela durante todo o programa. Então, o que a gente está sabendo no meio disso tudo? É que as coisas não aconteceram exatamente desse jeito, tá? Alguns colunistas, incluindo aí a Fábia Oliveira, já deixaram bastante claro. Mani ficou muito decepcionada com o que ela descobriu. Mani não gostou de ter descoberto pela imprensa que ela e Davi estavam separados. O Davi hoje voltou para Salvador. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês dele embarcando em Salvador e respondendo de novo a pergunta sobre a Mani, tá? E aí a Globo foi acompanhá-lo nessa viagem até Salvador. Levaram uma equipe junto com ele. Só que como ele e Mani não postaram absolutamente nada nas redes sociais, ficou a ideia de que ele e Mani iam se encontrar apenas de frente para as câmeras. E aí a Globo tá numa indecisão se ela vai exibir esse reencontro dos dois no Fantástico ou se eles vão exibir esse encontro dos dois apenas no documentário. Então pode ser que muita gente tenha falado aí que isso seja apenas uma estratégia de marketing para gerar engajamento, para as pessoas continuarem a falar dele e tal. Eu dificilmente acho que seja uma estratégia de marketing. Primeiro, porque é muita burrice. Segundo, porque isso queima o próprio Davi. Porque ele falou diversas vezes lá dentro do BBB que ele queria casar com a Mani. Mesmo que também ele tenha confessado para Isabelle que ele primeiro pretendia focar na faculdade dele e depois é que ele ia pensar em casamento. Mas a Fábia Oliveira já mostra o contrário, tá? Além disso, a irmã do Davi postou uma série de stories nas redes sociais dela, dizendo que ele tá vivendo um momento que ele nunca pensou que ele ia viver e que ele continuava junto com a Mani. E aí ela disse que ele tá passando por toda essa intensidade de coisas que ele nunca imaginou viver na vida dele. Só que aí a Fábia vai lá e diz que ela realmente terminou com o Davi. A separação não foi de comum acordo, pelo que a Fábia falou, tá? A Fábia conta na coluna dela que, de fato, houve uma conversa muito tensa entre o Davi e a Mani e que esta conversa teria acontecido na quinta para sexta-feira, mais ou menos, quando o Davi já tinha diminuído um pouquinho lá os compromissos que ele tinha de fazer na Globo. Pelo que a Fábia falou,
A Mani não gostou da forma como ela foi tratada por ele mesmo durante a entrevista que ele deu para Ana Maria Braga. Porque afinal, ao longo de todo o programa, Davi sempre tratou a Mani como mulher, esposa. E lá no programa da Ana Maria Braga, o que foi que o Davi falou sobre a Mani? Que eles ainda estavam se conhecendo. Então ela ficou decepcionada com isso. E aí ele meio que não conseguiu se explicar muito sobre a maneira como ele se expressou. Ela não gostou disso, não gostou dessa forma. E aí as coisas aconteceram como vocês estão lendo aí na tela. Em meio ao alvoroço sobre a separação de Mani Rego e Davi, embora o rapaz e sua equipe sigam falando que o relacionamento com a moça segue, a coluna da Fábio Oliveira descobriu que ela está bem triste e que não ficou satisfeita com a proposta de colocar um ponto final. No entanto, rescatar e aceitar que o moço não a queria mais. Isso aí foi o que ela falou, tá? A Fábio Oliveira, depois de toda a apuração que ela fez ali. E pelo que a própria Mani falou na rede social dela, já tá muito claro que, de fato, houve sim essa conversa, mas não teria sido do jeito que o Luiz Bach falou, que envolveu advogado aqui, que envolveu advogado ali e tal. E que, aparentemente, essa conversa que ele teve com a Mani não foi uma conversa para tratar de divisão de dinheiro, de tratar de divisão dessas coisas, mas sim uma conversa para deixar bastante claro que ele preferia agora seguir sozinho. Mas ainda assim, ele continuou insistindo que estava junto com ela durante o programa É de Casa de hoje. Os dois conversaram na última quinta-feira na presença de advogados do Davi, que o orientaram a dividir o prêmio do reality com Mani, já que os dois viviam em união estável e coabitavam a mesma residência. Eu volto a dizer para vocês que a coisa não é tão simples assim quanto parece, tá? Eu volto a afirmar aqui para vocês que separação, nesses termos ainda, ela precisaria entrar na justiça para obter o reconhecimento dessa união estável, para só aí ela poder pleitear uma parte dos bens dele. Então não é assim que a coisa funciona. Ele pode até dar uma parte do prêmio que ele ganhou para ela, ele pode até fazer isso. Mas se lá futuramente ela quiser, de uma certa forma, ainda tirar vantagem disso, ela vai conseguir. Então não é tão fácil assim. Mais do que eles estão dizendo aí, a coisa foi se complicando mais e mais. Só que o próprio Davi disse ali que ele continuava com a Mani. Ele próprio continuava afirmando isso. Ele próprio continuava dizendo que ele está junto com a Mani. E ele próprio fez questão de frisar isso diversas vezes no É de Casa de hoje. Inclusive no momento em que ele foi abordado lá no aeroporto do Rio de Janeiro sobre o que estava acontecendo. Então eu vou passar o vídeo lá, é o vídeo que saiu lá na Choquei. Eu tive que pegar lá na Choquei para vocês verem como é que a coisa tá acontecendo, tá? Para vocês perceberem que o Davi, de fato, tá numa situação um pouquinho complicada para ele, porque ele próprio tá falando uma coisa quando na realidade tá acontecendo outra. Então deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês. O próprio Davi continua afirmando que ele tá com a Mani. Este vídeo foi gravado na tarde deste sábado, dia 20 de abril. Davi, o Brasil quer saber, vai contra a Mani agora? Vai. Davi, tá junto, não tá, Davi? Vamos sim. O povo quer separar, mas não vai conseguir, né, campeão? Vai não. Vai, Davi. Sim, tô chegando, acabamos de falar. Vai ter festa, hein, Davi? Você Vai ter. Vai, Davi. Obrigado, gente. Vocês viram que o próprio Davi falou nesse vídeo
que ele ia se encontrar com a Mani. Você viu que a pessoa que fez esta pergunta para ele disse que estão querendo separar os dois, disse que estão ali querendo fazer de tudo para que os dois fiquem separados, que estão fazendo de tudo ali para que os dois acabem se saindo mal nessa história toda. E aí ele falou que não iam conseguir e tal. Só que eu acho que o Davi não contava que a própria Mani fosse se manifestar, que a própria Mani aparecesse e ela mesma dissesse, ela mesma afirmando isso, tá? E aí o Davi fez questão de dizer em vários e vários momentos aonde ele passou, desde o momento que ele saiu do BBB, que ele tá com a agenda cheia e que ele tá com muito trabalho, mas que no momento oportuno ele ia se encontrar com a Mani, ele ia ver a Mani. Mas não é bem isso que tá acontecendo, né? E aí ele próprio fez um post lá no X dele afirmando que sim, ele tá cheio de trabalhos, tem uma agenda para cumprir e pede que a torcida, os fãs, os familiares, os amigos, todo mundo que esteja ao redor dele, que deem o tempo para ele reorganizar a mente, deem o tempo que ele precisa para as coisas fluírem melhor. O próprio Davi falou isso na rede social dele, tá? E aí depois, como eu falei para vocês, a irmã dele fez um post ali falando que o Davi tá com essa depressão, que ela tava do lado dele, tentando fazer ele comer, tentando fazer o Davi se animar, esquecer um pouquinho esses problemas que ele tá vivendo agora. Mas, infelizmente, ela não conseguia fazer isso e tal, e pedia, assim, que todo mundo tivesse paciência com o que estava acontecendo, que todo mundo entendesse que as coisas estão caminhando de outra maneira, mas que o Davi e a Mani continuavam juntos. Isso aí foi a própria irmã dele que postou na rede social, tá? Mas, a título de curiosidade, a Mani já atingiu hoje à tarde 4 milhões de seguidores nas redes sociais. E o Davi perdeu 100 mil seguidores de ontem para hoje só por causa dessa história envolvendo a Mani. Só por causa disso tudo. Então a coisa realmente ficou complicada. Mas dizem, tá? Não sou eu que estou dizendo. O jornal Extra afirmou que o desencontro entre o Davi e a Mani após o final do BBB foi uma estratégia da equipe dela para gerar engajamento, que para mim é uma estratégia burríssima. Diz lá o jornal que a Mani já sabia que quem ia para o Rio de Janeiro seria a irmã do Davi, que ficou à frente das redes sociais dele, de todas as ações, e que foi um pedido do próprio Davi antes dele entrar no BBB. Então o Davi e qualquer participante só tem direito a um acompanhante que estará sendo custeado pela Globo, como aconteceu com todos os demais participantes. E aí depois, todo mundo sabe que o pós do campeão do BBB é uma loucura, e aí tá tendo esse documentário onde eles estão gravando, e aí a Mani fez ali toda uma estratégia, pelo que o jornal Extra diz, de se preparar para o reencontro com Davi, mas ao mesmo tempo gerar engajamento. A Mani só teria obedecido a um planejamento sem se dar conta que a imagem do namorado ficaria arranhada, que quando os rumores do término se tornaram um vulto, desmontou-se toda uma estratégia e ela foi se hospedar no mesmo hotel que ele, e a partir daí as coisas desandaram. E aí a própria pessoa que tá ali junto com a Mani gerindo as redes sociais dela disse que houve sim todo esse preparo aí por parte dela, houve todo esse assessoramento para esse reencontro deles ali, como uma forma de gerar mesmo engajamento nas redes sociais. É uma estratégia muito burra, é uma estratégia que eu não seguiria de jeito nenhum, porque é uma estratégia que acaba prejudicando ela própria e prejudicando o próprio Davi. E eu acho que a gente que já viu como é que o Davi funciona,
lá assistindo o BBB durante 3 meses, a gente já sabe muito bem que o Davi não gosta que façam as coisas pelas costas dele. Ele não gosta que façam as coisas sem ele saber, sem ele ter esse prévio conhecimento do que estão armando para ele. Tanto que lá no BBB ele ficava atrás de todo o tempo ali, querendo saber da Isabelle, o que ela estava fazendo, com quem ela estava conversando, o que ela estava dizendo para as outras pessoas, o que as outras pessoas estavam falando para ela. Isso não é diferente. Se ele é assim na vida dele, obviamente que ele não gostou dessa estratégia, dessa iniciativa aí que a equipe de marketing da Mani teria planejado para os dois se reencontrarem. Porque no final isso só acabou queimando o filme do Davi aqui fora e as coisas só foram piorando mais e mais depois disso. Eu não consigo acreditar que uma estratégia dessa tenha sido pensada. Eu não consigo acreditar que teve pessoas que pensaram nisso, que teve pessoas que chegaram a achar que isso era uma grande ideia, que isso seria genial, que as pessoas iam agir desse jeito. Eu simplesmente não consigo entender isso. Não consigo achar que isso tá legal. Não consigo, gente. É muita burrice pra mim. É muita burrice. Eu não consigo. Sério mesmo. Não consigo. Então, pelo que estão dizendo aí, foi toda uma estratégia. Pelo que estão dizendo aí, foi tudo armado pra ser desse jeito. E aí, a reportagem continua. Eu destaquei alguns trechos dessa reportagem, aonde ele diz aí que a Mani nunca quis que o Davi aceitasse participar do BBB, porque ela tinha medo do que ele podia fazer lá dentro, ela tinha medo do que o Davi viveria lá dentro, dele se envolver com outra mulher e tal. Lembram que em outro momento eu mesmo falei pra vocês que ela tinha proposto pra ele que ele entrasse solteiro no BBB? É disso aí que a gente tá falando, tá? E aí a Mani e a mãe e a irmã do Davi nunca tiveram problemas, como vários portais de fofoca disseram, que as duas sempre se deram bem, mas que isso foi só uma forma de os portais ganharem dinheiro em cima de todo o burburinho envolvendo o Davi. Então parece que a coisa tá meio complicadinha ali pro lado da Mani também. Eu vou jogar pra vocês o que eu acho que essa história aconteceu e o porquê que o Davi teria tomado essa atitude aí de se separar dela. Já que foi uma estratégia armada de um assessor ali da Mani para gerar engajamento, para fazer isso tudo, já que isso foi uma estratégia armada à revelia do próprio Davi pelas costas dele, quando ele ficou sabendo disso, obviamente que ele surtou, obviamente que ele não gostou disso. E aí ele agiu da maneira que ele agiu, chamou para conversar e disse que não queria mais continuar com ela, que não queria mais manter esse namoro com ela. Até onde eu percebo é isso mesmo, tá? E aí as coisas só foram se caminhando desse jeito, as coisas só foram passando a ser desse jeito. E aí o Davi, depois que saiu do BBB, foi na Ana Maria Braga, e aí falou que ele e a Mani estão só se conhecendo, que ainda não estão vivendo um relacionamento tão sério assim, ou seja, e só isso aí já causou uma série de decepções na Mani. Aí depois, o desencontro que eles tiveram o tempo todo, ele com uma agenda cheia, gravando documentário, toda essa agenda que um campeão do BBB precisa seguir. Aí o reencontro que eles tiveram, inclusive a gente mostrou aqui o frame do vídeo, aconteceu no hotel e eles ficaram poucos minutos conversando, mas não foi na frente de advogados, pelo que a Fábia, pelo que o Luiz Bach tá falando. Foi uma conversa entre os dois e nessa conversa o Davi apenas teria expressado o desejo dele de seguir a vida dele sozinho. Só que o que deixou ela decepcionada foi justamente a forma como ele se referiu a ela. E depois disso aí, as outras decepções vieram, porque outras entrevistas ela continuou sendo tratada como uma ficante, não como uma namorada. Daí veio o pronunciamento que ela fez hoje à tarde. Todo esse pronunciamento aí, dizendo que ela só descobriu o status do relacionamento dela
pela imprensa, que ela só descobriu que ela estava solteira pelas páginas de fofoca, pelos portais, e que ela se sentiu como um produto numa prateleira e ela não gostou da forma como o Davi a tratou. Seja lá como for, ela deu um unfollow nele, ela não segue mais o Davi. Me parece, tá? Me parece que se foi uma estratégia, é uma das piores possíveis, porque queimou o Davi, queimou ela própria também, e deixou bastante claro que o Davi precisa seriamente de pessoas competentes que possam gerir essa parte aí de relacionamento com o público, que possam gerir toda a imagem dele, porque do jeito que a coisa ficou péssimo pra ele, ficou feio, ficou horroroso. E a Mani, obviamente, saiu também dessa história mal, porque ela acabou, se essa história de desencontro aí, se isso tem uma estratégia de marketing por trás, fica feio, porque ficou parecendo que ela quis armar pelas costas dele. E se ela realmente conhece ele há tantos anos, por causa da convivência que eles tiveram, né, de 1 ano e meio, quase 2, se ela conhece o Davi do jeito que ela disse que conhecia, então ela não tinha por que ter feito isso. Era mais fácil ela ter esperado em Salvador ele voltar, para aí os dois terem um reencontro, para aí os dois se falarem de novo. Mas o que eu tô dizendo para vocês também pode ser parte de marketing dessas coisas, que aí quando for o lançamento do documentário, quando for a reportagem do Fantástico mostrando a chegada do Davi em Salvador, pode ser que eles mesmos desmintam o que a gente tá falando para vocês aqui. O que a gente está contando para vocês agora, neste momento, é o que está acontecendo neste momento, tá? É só isso que está acontecendo. E por falar nos outros momentos, as outras pessoas que também já saíram do BBB, não tem como eu não falar da Isabelle. A Isabelle já voltou para Manaus, tá? A Isabelle já pegou o voo dela para Manaus. A Isabelle, inclusive, hoje à tarde, fez ali a flecha dela no voo. Ela estava realmente muito animada com a volta dela para Manaus. E o voo que ela voltou para Manaus estava cheio de fãs dela também. Então a coisa foi se encaminhando aí. E quando ela chegou em Manaus, a coisa foi muito grande. Vejam aí como é que as pessoas estavam recebendo a Isabelle lá em Manaus. Vejam aí como as pessoas estavam ansiosas pela chegada da Isabelle lá em Manaus. E aí ela sai do aeroporto, ela tá lá completamente rodeada pelos fãs. E como eu falei para vocês em outras vezes, era isso que a Isabelle queria. Era isso que a Isabelle estava esperando do BBB. Ela não estava ligando muito pro prêmio, ela não estava ligando muito para as coisas que o programa estava dando. Ela estava se ligando muito mais em ampliar o trabalho dela. E foi isso que ela conseguiu, foi isso que ela obteve quando ela chegou em Manaus hoje. Olha aí a multidão que a recebeu. Vocês vão ver a forma como a cidade toda se organizou para ela falar, para ela discursar. Ela foi para frente do Teatro Amazonas. Ela fez uma série de discursos lá. Ela falou muita coisa sobre a cultura dela. Ela falou muita coisa que a gente já vai mostrar para vocês o discurso que ela própria falou. Eu tô só mostrando para vocês a recepção que ela teve. Vejam aí como a coisa foi grandiosa lá em Manaus. Tudo por causa da Isabelle. Teve carreata para ela, em homenagem a ela. Teve tudo isso. Tudo porque ela saiu do BBB da maneira que ela saiu. Ó. Vejam o tanto de gente que tem aí. Vejam o tanto de gente andando atrás dela nas principais ruas de Manaus. Olhem só o tanto de gente que tá ali vendo e esperando a Isabelle. Vejam ela falar. Da nossa cultura, do nosso povo. E eu tenho muito orgulho do nosso povo, sim. Das nossas toadas, das nossas lendas. Essa é a
nossa cultura movimenta famílias, sustenta famílias do norte do Brasil, artistas, artesãos, pintores. Então eu fico muito feliz com isso. Quero muito agradecer todo mundo aqui que votou, cada pessoa que votou dia e noite, a minha torcida, do meu amado boi. Vocês ouviram a própria Isabelle falando, ela se apresentou, ela realmente estava muito feliz com o que ela colheu de fruto do BBB. Era exatamente isso que ela queria, era exatamente essa visibilidade que ela não teria se ela tivesse continuado exclusivamente lá em Manaus. O BBB deu a ela coisas que ela realmente estava precisando, o BBB deu a ela coisas que vão melhorar muito a vida dela aqui fora, porque agora ela vai ter acesso ao Brasil todo, não apenas ao Amazonas, não apenas ao que aconteceu lá. E por falar na Isabelle e no Matheus, ela própria fala como é que vai ficar o relacionamento dos dois. Vejam aí a própria Isabelle falando. Inclusive, ele tá lá agora, acho que deve estar numa super festa também, né, que o governo dele preparou pra ele merece muito. Engraçado, né, que o negócio dele é cavalgada, a cultura dele, que é uma cultura muito bonita, e a minha é boi bumbá, né. A gente tem essa cultura bem extrema. E ele tá lá vivendo esse momento, ele merece muito. Sobre um relacionamento, a gente tá se conhecendo ainda, a gente veio ter uma intimidade a mais, vocês viram, acho que de 10 dias do final do programa pra cá, então a gente não viveu o programa todos juntos, na verdade a gente era adversário, vivia arengando um com o outro, né, ele era alvo meu, coloquei Flechou ele. Eu flechei ele, colocou no paredão também. Mas a gente está se conhecendo. E a gente está vivendo um momento, gente, vocês não têm noção, um momento completamente atípico. A gente não tem noção das ruas, as pessoas falando, a imprensa, muita coisa, muitos compromissos, muito trabalho. Então, às vezes, nem tempo não tem. E na minha vida ainda tem o Festival de Parintins, que antes de eu viver o Big Brother, quando eu vivia relacionamento, eu já não tinha tanto tempo para relacionamento por conta de Parintins, que eu levo isso muito a sério, me dedico muito. Então, viver um relacionamento sério agora, nesse momento, pra mim, eu tenho que me dedicar muito pro relacionamento, porque todo relacionamento requer manutenção, uma amizade, um trabalho, um namoro. Então eu acho que eu não estaria completamente disponível para essa manutenção, porque eu tenho alguns compromissos, como um deles é Parintins. Mas a gente se fala, a gente vai estar se conhecendo, vai seguir juntos e aí vocês vão acompanhando essa grande novela. Vocês ouviram a própria Isabelle dizendo que ela vai dar uma chance, sim, para esse relacionamento com o Matheus, que ela vai acabar dando essa chance aí para os dois se conhecerem melhor. E por falar no Matheus, ele também foi recebido com festa lá no Alegrete, na cidade dele. Vejam aí como é que a coisa aconteceu. Olha lá. Valeu, Matheus! Me conta, qual é o sentimento desse abraço aqui, que representa o abraço de todo Alegrete, de todo o Rio Grande do Sul. Tu levou o nosso nome lindamente para todo o Brasil, Matheus. Olha, Ele tem que dar atenção para todo mundo, é muita saudade, gente. olha, é o melhor abraço do mundo, quem esteve comigo, não só a avó sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis, mas ela sabe de todas as dores, tudo que a gente já passou, todos os momentos que foram bem complicados, conturbados. E hoje está vivendo isso aqui junto com essas pessoas maravilhosas, todas essas pessoas maravilhosas que eu amo todo o meu Alegrete, amo todo o meu... O Matheus foi lá, foi recebido com toda a pompa, com todas as tradições que a cidade dele tem, né? Inclusive, teve uma festa promovida regionalmente ali para ele cantar, para ele falar sobre o Alegrete. Então, teve até essa música aí do Alegrete que se tornou muito famosa lá no BBB. Teve tudo isso. Ele teve carreata pela cidade. Ele, inclusive, descobriu que ele não vai mais precisar usar o dinheiro que ele ganhou no BBB para arrumar a casa da avó dele. Ele vai poder usar esse dinheiro para ele mesmo. Mas ele estava realmente muito feliz, cantou aí a música do Alegrete, foi recebido com uma grande festa ali, cultural,
Do mesmo jeito que a Isabelle foi recebida na cidade dela, tá? Do mesmo jeito que a Isabelle foi. Vejam aí a carreata que ele acabou passando lá no Alegrete. Ele estava muito, mas muito emocionado, estava muito feliz, estava muito ali em casa de novo. Esse é o sentimento que a gente está vendo aí do Mateus, o mesmo sentimento que a Isabelle teve. E vocês percebam que os dois representaram coisas importantes na vida no estado deles, na cultura deles. Então, os dois estão sendo homenageados. Até nisso, os dois acabaram combinando, né? Até nisso, eles combinaram. E ele descobriu que ele não vai mais precisar usar o dinheiro para reformar a casa da avó dele. Vejam aí a reação dele a este momento. Ele queria usar o dinheiro que ele ganhou para construir essa casa para a avó, para comprar um terreno para a avó. E eu pensei, tudo que ele fez pelo Alegrete, pelo Rio Grande, ele merece pegar esse dinheiro e investir na carreira dele, no futuro dele. Então, com a ajuda do Jorge e essas 8 empresas, e a Aline, que está aqui, ó, advogada da família também, foi uma grande parceira, que também está desde o início do primeiro dia correndo aí, e foi peça-chave, né, Jorge? Nessa questão da casa aí. E esse é um presente não nosso do mundo do CTG, não nosso da Sotem, mas é um presente do Alegrete. Todos vocês sintam-se parte desse presente. Eu fico muito feliz de nós conseguir espalhar no Brasil inteiro uma notícia boa, uma notícia que traz esperança, né? Principalmente para pessoas humildes, que, como o Mateus falava lá, ele não enxergava mais na cabeça dele uma possibilidade de mudar a vida da família dele. E ele conseguiu. Está aqui a prova, né? Então nós estamos mostrando sim que a união do povo alegretense fez a diferença, e a avó Neuza hoje está de terreno novo. Amanhã ou segunda ela vai sentar com o Jorge, com o Mateus, ela vai escolher a casa que ela quiser, como ela quiser. Eles vão desenhar esse projeto todo especial para ela. E eu queria... Vocês viram aí que ele ficou completamente emocionado do mesmo jeito que aconteceu lá no BBB, né? Hoje, inclusive, o próprio Davi ia ser, ou vai ser recebido lá em Salvador do mesmo jeito que a Isabelle e o Mateus foram recebidos em suas respectivas Estamos cidades. por cá, gente, esperando. Isso aí tudo é no aeroporto, beleza? Tá, gente? É no a gente tá aeroporto de Salvador. Tudo isso aí, esta multidão é apenas para receber o Davi. É apenas para encontrá-lo no saguão do aeroporto. Até a casa dele, vocês vão ver que ainda vai ter muita, mas muita coisa. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, a gente ainda nem tem essas imagens do Davi chegando em Salvador. Mas quando a gente tiver, a gente vai incluí-las no próximo vídeo. De qualquer forma, fica aí para vocês a notícia de que a Mani, pelo menos a forma como ela se expressou, já colocou mesmo um ponto final no relacionamento que ela tinha com o Davi. E se for do jeito que a gente tá vendo, a coisa vai ficar um pouquinho chata para ele, o pós dele não vai acabar sendo afetado demais por causa desse desencontro, por causa da maneira como as palavras foram colocadas. Mas isso aí é algo que a gente vai ter que primeiro descobrir nos próximos dias. Então vamos continuar aqui observando, vamos continuar a ver como é que essa história vai se desenrolar, se os dois vão se reencontrar, se ela vai se negar a participar de coisas relacionadas ao Davi, que se ela realmente acabou com ele, ela vai se negar e ela não vai falar, e a própria Globo vai ter que apagar os trechos lá do depoimento dela para o documentário. Enfim, coisas que a gente vai descobrir nos próximos dias. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.